Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu desejo é que a qualquer tempo em que você esteja assistindo esse vídeo, a boa mão do Senhor seja com você, que Ele possa abrir a sua mente e o seu coração para que você possa receber essa palavra e ser edificado, ter a sua vida edificada, e que ocorra em você um sentimento, um desejo de mudança, um desejo de crescimento, de renovo espiritual. Vamos abaixar as nossas cabeças e orar, pedindo a Deus a direção de tudo aquilo que estaremos estudando nesse dia. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco. Nós glorificamos o Teu nome, nós te exaltamos, Senhor, porque reconhecemos que nós não somos nada, que somos falhos e pequenos diante de Ti. Nós reconhecemos, ó Deus, o Teu amor para conosco, que enviou o Seu Filho Jesus para morrer numa cruz, e dessa forma, ó Pai, nós fomos justificados por Ti. Senhor, eu quero te pedir que essa palavra que estaremos estudando, que ela de fato fale aos nossos corações. Tira das nossas mentes, ó Deus, qualquer coisa que possa atrapalhar esse momento de dedicação ao estudo da Tua Palavra, e que nós possamos, ó Deus, realmente, através do estudo, através do entendimento, promover mudança em nossas vidas, promover mudança no nosso agir, promover mudança no modo de olharmos para os nossos irmãos. Ser conosco, ó Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Dentro do capítulo 4, na semana passada, o nosso desejo era estarmos dando todo o restante do capítulo 4, né? Tivemos uma aula em que estudamos a justificação, e foi ali, estudamos o capítulo 4, versículos de 1 a 8. E na semana passada, nós estudamos então do versículo 9 até o versículo 13, 14 mais ou menos. E eu vou estar lendo novamente a partir então do versículo 9 e estaremos dando continuidade ao estudo. Então, estaremos focando hoje em Romanos, capítulo 4, do versículo 9 em diante. Lembrando alguma coisa da aula passada e indo avante. O texto diz o seguinte: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos,
nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, irmãos, quando nós começamos a estudar o capítulo 4, nós estudamos ali a respeito da justificação. Paulo começa a falar, como a gente sempre lembra, ele estava escrevendo a carta aos Romanos, ele não conhecia aquela igreja, mas ele sabia que aquela igreja era frequentada por um grande número de judeus. E Paulo, então, ele antecipa aquilo que iria na mente dos judeus a estarem ouvindo Paulo. E com certeza, quando Paulo ali nos capítulos 1, 2 e 3 falou, bateu na tecla de que todos eram pecadores, então Paulo já começa a antecipar ali aquilo que eles pensariam e com certeza eles indagariam, a respeito de Abraão, porque os judeus, eles tinham o entendimento de que Abraão, apesar de ter recebido, ter sido a sua fé, ter sido imputada a justiça em Abraão, muitos anos antes de Deus ter dado a lei a Moisés, porque observe, Abraão, ele tinha, ele foi ter Isaac com 100 anos. Uns 30 anos antes, Deus tinha chamado Abraão para sair de sua terra. Mas vamos a partir de Isaac ali. Isaac levou ali 60 anos até ter os seus filhos, Esaú e Jacó. A gente pode colocar aí mais uns 60 anos até que José tenha sido vendido. Vamos colocar que Jacó tivesse em torno de seus quase 100 anos, quando chegou ali no Egito. Se foi isso, a gente já tem passado quase que 2 séculos entre Abraão, Isaac e Jacó. E aí, no Egito, eles ficaram como escravo mais de 400 anos. Daí a gente tira que foi assim, um tempo muito extenso, muito longo, depois que Deus foi passar a lei para Moisés. E, no entanto, a Bíblia vai falar que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, muito antes, Abraão tinha crido. E não foi pela lei. Abraão, ele foi justificado pela fé. E não foi pela lei. E aí Paulo, ele vai antecipando esses argumentos e ele vai colocando. E agora, quando a gente chega aqui pelo versículo 13, Paulo vai estar falando o seguinte: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. E aí eu convido vocês a ler lá no livro de Gênesis, três textos, onde nós vemos isso registrado, porque também, como falamos nas aulas anteriores, o que acontece? Paulo, ele parte assim, eu não vou ficar discutindo pensamentos teológicos, eu não vou ficar discutindo argumentações, nós vamos partir para o que está na Escritura Sagrada. Era a Bíblia que, o Velho Testamento era a Bíblia que eles tinham nessa época. O Novo Testamento ainda estava sendo formado. Então, Paulo parte para as Escrituras, para o que estava escrito nas Escrituras. E aí a gente pode ler aqui, olha, agora é quando ele diz aqui, que Abraão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, Deus diz o quê? Que ele vai ser pai de uma grande nação. Ele está botando aqui, aí Paulo já abrange tudo, que Abraão seria herdeiro do mundo. Não foi feito pela lei a Abraão, porque a lei só veio mais de 500 anos depois.
E aí tá aqui, olha, capítulo 12, versículo 2. Deus diz a Abraão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Depois, quando a gente abre lá em Gênesis 15, quando Deus novamente encontra ali com Abraão, Abraão tem um sonho, até Deus profetiza para Abraão, ele antecipa para Abraão até o período em que o povo em que o povo de Israel ficaria como escravo no deserto. E ele vai falar aqui: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Olha o que diz o versículo 6 aí do capítulo 15. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então nós estamos falando sobre justificação. E aqui Paulo está provando que a justificação ela não vem pelas obras, mas ela vem pela fé que nós temos em Cristo Jesus. E eu na aula passada ainda tive a oportunidade de falar que não é fé, não é a fé que você tem, porque em Efésios ele vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a fé é a capacidade que nós temos de acreditar na obra redentora de Deus, e essa capacidade de nós acreditarmos na obra redentora de Deus é uma qualidade, não é? É uma coisa que o Espírito Santo é que nos convence do nosso pecado e da nossa condição de pecador. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele nos convence dos nossos pecados. E nós conseguimos entender por meio dele que nós não somos merecedores disso. Por quê? Porque o castigo do pecado é a morte. Então a desobediência à lei é a morte. E todos nós somos desobedientes da lei. Porque se você cumpre toda a lei, mas você ficou com 0,001%, você não cumpriu toda a lei. Você deixou de cumprir lá. Aí eu até dei o exemplo na aula passada de que se você está a 10 centímetros da superfície da água, mas você está submerso sem respirar, você morre afogado. E se você está a 1000 metros de profundidade no oceano, você também morre afogado. Então, eu já ouvi falar de pessoas que morreram afogadas na beira da praia. Um bom exemplo da gente lembrar era naquele piscinão, né, que um dos prefeitos ou governadores lá atrás fez, piscinão de Ramos, e quanta gente morria afogada ali. Então, basta você estar a 10 centímetros ou você está a 1000 metros, você morre afogado. É só você estar submerso sem conseguir alcançar a superfície. Então, Hebreus ele nos fala isso. Vamos adiante. Ele diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita a Abraão, pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então lemos lá no 15:6, não é, que creu Abraão nisso e isso lhe foi imputado por justiça. Versículo 14: porque os que são da lei, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Não tem, irmãos, ou é pela fé ou é pela lei. Então, se os que são herdeiros de Abraão, porque Abraão cumpriu a lei, como os rabinos diziam, Abraão cumpriu a lei porque Deus havia revelado a lei a Abraão antes de revelar a Moisés. Então, eles diziam que Abraão era, não é, ali um cumpridor da lei, e que por isso que Abraão foi justificado. E aqui Paulo está dizendo: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então a promessa que Deus fez a Abraão, ela foi em vão, porque não foi pela fé, foi pela lei.
porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Nós já falamos isso quando estudamos a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, falamos a respeito dessa questão aqui, não é? A lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. A lei opera a ira porque a lei, irmãos, ela mostra o quão pecadores nós somos, o quão afastado de Deus nós somos. Por isso a lei opera a ira, porque o salário do pecado é a morte. Isso parece repetitivo, mas são os versículos que estão aqui, não é, transcritos por Paulo aqui nesse texto, e a gente vê que ele bate nessa tecla, porque ele, assim como ele levou 3 capítulos para que nós pudéssemos ali, e as pessoas, os leitores da carta iniciais, e hoje, ao lermos, entendermos o quão pecadores nós somos, entendermos que todos somos pecadores. E agora Paulo está aqui batendo nessa tecla da justificação, porque precisamos entender que o ato da justificação é um ato único e que todos somos justificados de igual modo, que Deus perdoa o ser pecador que nós somos. Então, não faz diferença se você é uma pessoa que viveu isolada do mundo e que pouca coisa do mundo você conheceu, ou aquela pessoa que nasceu no mundão e viveu ali realmente ao bel prazer do mundo, ali sendo realmente guiado por Satanás. Não faz diferença. Diante de Deus, na justificação, vocês são iguais, vocês estão no mesmo patamar, nós estamos todos no mesmo patamar. E isso, irmãos, é necessário a gente ficar realmente repetindo para que possamos entender, para que isso possa ser realmente absorvido pela nossa mente, pelo nosso coração e faça parte do nosso entendimento, do nosso modo de agir. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Esse versículo aqui está falando diretamente para nós. Nós somos herdeiros de Abraão, da lei? Não, nós somos herdeiros de Abraão pela fé. Nós não somos descendentes, humanamente falando, de Abraão, mas todos nós fazemos parte da promessa que Deus disse lá em Gênesis 12. De ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, não apenas as famílias descendentes de Abraão, mas todas as famílias. Então, inclui ali, na época, eles chamavam de gentios. E isso inclui a nossa categoria, porque para o judeu nós somos o quê? Gentios, porque não somos descendentes direto de Abraão. E aqui esse versículo está falando, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é o texto que lemos lá de Efésios. A fim de que a promessa seja firme, ou seja, para que se cumpra a promessa de Deus de que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E como Paulo fala aqui no versículo 13, não é que Abraão seria herdeiro do mundo. Tem noção, irmãos, do que é isso? Em todo o mundo, Japão, né, Oriente, Ocidente, os continentes, pessoas que a gente não tem a mínima noção de que ela exista, todas são salvas mediante da mesma forma, todas são herdeiros de Abraão pela fé, todas são salvos pela graça, mediante a fé. Isso é lindo, essa unidade. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, ou seja, não somente aos judeus, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que são como se já fossem. Não é? Então aqui Paulo está falando
né, a promessa de Deus, por pai de muitas nações te constituir, e ele diz, pelo qual ele creu. Está lá no capítulo 15, versículo 6. Deus diz, olha para, versículo 5, olha para os céus e conta as estrelas se a pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente, ou assim será a tua posteridade. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isso por justiça. No capítulo 17, versículo 16, Deus fala também, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Quando Deus está falando aqui, dando para Abraão essa promessa, irmãos, ele não está falando somente dos descendentes físicos de Abraão, mas pela promessa. Por que Abraão é o pai de todos nós pela fé? Porque Abraão vai ter Isaac, que vai ter Jacó, que vai ter os 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel. Entre os filhos de Jacó está Judá. Judá é da tribo, né? Davi é da tribo de Judá. E a gente diz que Jesus é o quê? O leão da tribo de Judá. Porque Jesus, humanamente falando, ele é descendente de Judá, que é descendente de Jacó, que é descendente de Isaac, que é descendente de Abraão. Então, como o sangue de Jesus te limpa, te purifica de todo pecado, você é descendente de Abraão pela fé. Por quê? Pela fé você crê em Jesus. E Jesus, humanamente falando, ele é filho de Abraão, ele é descendente de Abraão. Eu espero que isso esteja bem claro para todos nós. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Irmãos, quando Deus deu essa promessa para Abraão, quando a gente está ali no capítulo 17, Abraão está com 99 anos. Sem medicina, irmãos. Nenhuma medicina, nem hoje, acredito que conseguiria realizar, não é? Tal façanha de um homem de 100 anos com uma mulher de 90 anos, depois dela ter passado a vida dela toda estéril e engravidar. E aqui ele está falando o quê? Que ele creu, o qual em esperança, ele teve esperança e ele creu contra a esperança. Porque a Bíblia vai falar aqui, olha, porque de que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha o versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Quer dizer, o corpo já amortecido. E, no entanto, ele creu, ele teve esperança e ele creu contra a esperança de que seria feito pai de muitas nações. E não duvidou da promessa, versículo 20, de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso não aconteceu logo de cara, né? Abraão foi passando por várias etapas, mas a gente vê, irmãos, que ali Abraão, quando Deus, depois de Isaac ter nascido, e Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você me ofereça Isaac por sacrifício. Abraão vai e coloca Isaac, ele vai para o monte para oferecer Isaac em sacrifício. A Bíblia, lá em Hebreus, vai dizer que Abraão, ele crê que Deus ressuscitaria Isaac dos mortos. E até esse ponto da Bíblia, nós não lemos de Deus ter ressuscitado ninguém até então. Não existe registro bíblico, existem registros de pessoas sendo ressuscitadas no Velho Testamento, mas até esse ponto não havia. No entanto, Abraão vai lá e ele coloca Isaac sobre o altar, e quando ele
ele vai realmente ali descer o cutelo sobre imolar Isaac, então Deus diz, olha, tá ali, mas eu estou te provando, né, na sua fé. E a gente acha isso lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, vai dizer, olha, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde iria. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então daqui a gente vê que Abraão, ele aprende a crer em Deus, ele aprende a ter fé e a colocar a sua fé ali, né, aos pés do Senhor. E nesse ponto é muito interessante, porque ele sabia que se a promessa era de que em Isaque se cumpriria a promessa de Deus, que faria dele pai de uma grande nação, se Deus está pedindo para ele matar Isaque, Deus vai dar algum jeito, Deus vai fazer alguma coisa, mas Isaque vai ser o cumprimento da promessa. A promessa era que seria Isaque. Se Deus está pedindo Isaque, ele daria Isaque, porque ele sabia que Deus cumpriria a promessa em Isaque, e aí ele vai para entregar Isaque. E a gente vê a progressão da fé de Abraão, porque quando Abraão sai da casa do pai dele, é óbvio que Abraão já tinha muita fé, mas em alguns momentos Abraão teve medo, em alguns momentos Abraão duvida, como no início do capítulo 15, ele vai perguntando, Senhor, quem vai herdar é o meu servo Damasceno, ele vai ter Ismael com Agar, ele vai ter ali os seus percalços, mas nesse ponto Deus diz para ele, Abraão, me entrega o seu filho, e ele vai lá e realmente coloca Isaque ali. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer, pelo que isso também lhe foi imputado por justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomada em conta. Então, aqui a gente vê, irmãos, que Abraão, ele é pai de todos os que creem. No versículo 22, a gente vê que Deus, ele é fiel, porque ele vai botar, pelo que isso também lhe foi imputado por justiça. O que? A fidelidade de Deus. No versículo 21, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Aqui mostra a plena convicção. Abraão, nesse ponto, ele estava convicto de que Deus realmente cumpriria as suas promessas. E nos versículos 23 e 24, a gente vê, ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ele ressuscitou para a nossa justificação. Aqui, irmãos, mostra que ele opera ainda hoje. Paulo está falando, Deus opera ainda hoje, mas também por nós, a quem será tomado
em conta os que creem. Então, se você crê em Jesus, se você crê em Deus, você está inserido aqui dentro deste versículo, dentro do que Paulo está falando. Em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Quem ressuscitou a Jesus? O nosso Senhor. Ele está aqui falando, não é, do próprio Deus, o qual por nossos pecados foi entregue para a nossa justificação. Não é? Que Deus abençoe a sua palavra lida e estudada nesse momento e que Ele possa estar realmente abrindo as nossas mentes, que se você ficou em dúvida com relação a alguma coisa dessa aula, assista as aulas anteriores, não é? São 3 aulas que cobriram esse tema da justificação, 3 ou 4. Dá uma lida, né? Desde do capítulo 3, a partir do versículo 21, nós estudamos a respeito da justificação. E que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando e realmente falando aos nossos corações. Amém.